Queria compartilhar com os irmãos uma passagem rápida de Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8. Eu queria que os irmãos prestassem muita atenção. Tá? Sei que todo domingo a gente tem essa exposição aqui, mas hoje é muito bom que vocês prestem atenção naquilo que vai ser ministrado. Eu prego isso aqui hoje com peso, tá? Porque a gente descobre que nós não estamos 100% alicerçados em Cristo. Como foi na última sexta-feira, uma certa reunião que nós tivemos aqui, sei que nem todos puderam vir, mas que possam estar na próxima sexta-feira, que possivelmente a gente vai fazer do mesmo modo, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção em tudo que vai ser citado. Talvez eu não vou pregar expositivamente, mas eu vou estar pregando as Escrituras sim, e saltar de alguns textos para alguns textos, e aí tentar resumir naquilo que eu quero abordar aqui hoje. Mas nós vamos partir para uma declaração paulina aqui, capítulo 3 de Filipenses, tá? A carta de Paulo à igreja de Filipe, capítulo 3, os seus versos 7, 8 e 9. Tá? Que o Espírito Santo nos constranja. Amém? A palavra de Deus diz: mas o que para mim era ganho, reputei-me perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, em alguma tradução está refúgio, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Eu leio mais uma vez com os irmãos: mas o que para mim era ganho, reputei-me perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém? Se vocês ainda o anotam, mas se não anotam, não tem problema, está sendo gravado e vai ser lançado no canal. Mas, através dessa declaração de Paulo aqui, eu vou abordar sobre a plena satisfação em Cristo. Amém? A plena satisfação em Cristo. E aí, então nós vamos falar de conversão, vamos falar de regeneração, vamos falar do conhecimento de Cristo. Não é só um conhecimento teórico, mas um conhecimento prático. Não é tanto do conhecer a Escritura, mas muito mais do conhecer a Cristo na sua vida diária, seus devocionais, usando os meios de graça que é mais dito aqui. Antes de falar de satisfação, que é o tema que eu quero abordar, usando essa referência de Paulo aqui, essas passagens que é muito importante a gente ler, não só o capítulo 3, mas capítulo 1 também, que nós vamos ver ali toda uma história que eu intitulo como uma história perfeita de Paulo, porque a gente sabe quem Paulo foi, a gente sabe que ele foi um perseguidor da igreja, e também até aqui a gente tem essa informação, porque ele deixa bem claro isso aqui no verso 4 também: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, no verso 5, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então nós temos aqui um breve resumo de quem Paulo foi. Fariseu, um homem que era íntegro naquilo que era guardar a lei, um homem que, por tanto ser zeloso, passou a ser perseguidor da igreja, porque aos olhos de Paulo, antes da conversão, a igreja era nada mais do que um complô, um movimento novo naquela ocasião. E nós estamos vendo aqui Paulo agora dizendo que tudo aquilo que ele era,
Depois do conhecimento de Cristo, ele reputou como nada. Nada mais teve sentido. E talvez eu resuma assim. Então, quando eu vou falar de satisfação plena em Deus, ou seja, a plena satisfação em Cristo, eu preciso falar da nossa insatisfação. Todos nós temos uma insatisfação, pelo menos a insatisfação que a gente tinha no mundo. A gente bebia, a gente se divertia, entre aspas, achava que se divertia, tentando preencher um vazio que era impreenchível. Um vazio que todo ser humano tem. Um vazio que todo pecador, quando nasce, tem. Não há ninguém no mundo que não conheça Cristo, não há ninguém lá fora que esteja sem o conhecimento de Cristo que pode se declarar um homem completo, uma mulher completa. É impossível qualquer pessoa que aparentemente tendo suas riquezas físicas e materiais possa se sentir totalmente preenchido. Sempre vai faltar alguma coisa, e é nisso que Paulo está falando aqui. Essa plena satisfação. Esse contraste de Paulo antes da conversão e depois da conversão deixa muito claro o que eu quero abordar aqui hoje. E talvez olhando para uma outra passagem, como eu disse, eu não vou ficar só em Filipenses. Em João capítulo 4, por exemplo, quando a gente vê aquela mulher samaritana que todos os dias, ao meio-dia, ia até aquele poço em busca de beber água e abastecer o seu cântaro para levar para casa, todos os dias ela fazia aquela rotina. Todos os dias era necessário ela ir até aquele poço para buscar água para beber. Talvez para alimentar algum parente ou algum filho, ninguém sabe. A Bíblia não deixa esse detalhe para a gente. Mas olha, vamos observar as palavras de Jesus então. Jesus ele olhou para aquela mulher, e como era uma mulher que tinha algo, ela tinha um vazio dentro de si, talvez esse vazio eu vou falar daqui a pouco com mais intensidade, mas essa mulher, em João capítulo 4, verso 3, eu peço que vocês leiam comigo, João capítulo 4, no capítulo 4, versículo 13, amém? Essa mulher que eu quero tratar, essa mulher samaritana, que tinha essa insatisfação, ou seja, aquela água que ela bebia não era de total satisfação, porque não podia preenchê-la no total, porque Cristo deixou isso bem claro no verso 13. Ele diz o seguinte: Jesus respondeu à mulher e disse-lhe: qualquer que bebe desta água tornará a ter sede. Qualquer que bebe dessa água tornará a ter sede. Mas aquele, no verso 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Nunca é uma palavra forte demais. Nunca terá sede. Talvez a gente pode perguntar, lendo esses trechos novamente, no verso 13 e 14. Jesus respondeu à mulher e disse-lhe: qualquer que bebe desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que saia ou salte para a vida eterna. Então o que Jesus está dizendo para essa mulher que ia todos os dias em busca de uma água? O que Jesus o que Jesus está querendo dizer com essa condição de nunca mais voltar a ter sede? Jesus ele viu vazio naquela mulher. E essa água que ele está referindo é uma água que todos nós bebemos. Mas a questão é que muitos de nós cristãos não estamos totalmente satisfeitos. E ver um cristão não totalmente satisfeito com Cristo, ele acaba buscando outras coisas. E talvez a igreja ela mima demais esses cristãos e falar de satisfação é uma palavra emotiva e muito forte e efetiva, porque satisfação é algo completo. Eu não tenho mais necessidade de nada, eu tenho Cristo e acabou. Jesus, vocês sabem muito bem que nós lendo a Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, a gente vê declarações fortes de Jesus. Por exemplo, Jesus ele diz o seguinte: aquele que ama pai, mãe, filho e filha a mais do que a mim, não é digno de mim. Então o nosso amor para com Cristo não é um dever, é uma questão de desejo, prazer. E muitos de vocês, muitos de nós cristãos, temos esse distanciamento do que a Bíblia diz. Todos vocês têm um psicólogo, uma área psicóloga meio complicada. Todos nós temos essa área, esse defeito. Talvez isso é a causa do pecado. E nós sabemos disso porque quando, isso a gente chama de efeito noético, quando o pecado nos acometeu em Adão e Eva, todos nós nascemos com certos problemas. Nós éramos para ser muito mais inteligentes, muito mais fiéis a Deus, mas o pecado impossibilita isso. Então eu estou falando de um contraste de um cristão não regenerado e um cristão regenerado. Se dá para fazer esse detalhe, se dá para ver esse detalhe, o que significa que um cristão satisfeito é um cristão que nasceu de novo.
É um cristão que não tem mais prazer no mundo, troca. O prazer que ele tinha no mundo, agora ele tem em Cristo e acabou. Tudo que está lá fora não tem mais sentido, e não é meras palavras que muitos de nós temos essas afirmações de dizer que o mundo, eu não me vejo mais no mundo, mas quando alguma coisa acontece a gente se comporta como cristãos do mundo. Estou falando de satisfação. É beber uma água e nunca mais ter sede, porque está preenchido. Esse vazio que todos nós temos, ou melhor tínhamos, eu estou falando por mim, só Cristo pode preencher. E aí muda na ótica de como nós vemos Cristo. Muitos cristãos veem Cristo como alguém que pode fazer milagres. Muitos cristãos, e talvez amigos de muitos de vocês, veem Jesus como aquele que pode ressuscitar alguém, ou ver aquele que pode abençoar a vida de alguém, trazendo benefícios, outra vez o emprego, etc. Mas há um remanescente pequeno, que Paulo fala isso bem claro, deixa isso bem claro nas suas epístolas, que não querem as prosperidades e os benefícios que Jesus pode dar. Querem Cristo, no seu total. E aí fica esse contraste que eu preciso ler novamente em Filipenses capítulo 3. Por como que Paulo faz aquilo? Como que Paulo tinha a sua reputação de quem ele era, um homem fariseu que guardava a lei, tinha a sua fama, o seu respeito, e agora ele diz diante de toda aquela igreja, dizendo, tudo isso que eu tinha é lixo, é esterco, não me faz falta. Porque tudo isso perto de Cristo é perca. Essas declarações, poucos cristãos nesse século têm coragem de fazer. Essas declarações, poucos cristãos na atualidade agora têm coragem ou ousadia de falar. Talvez nós nos sentimos satisfeitos porque nós ainda temos um papai e uma mamãe para nos sustentar. Nos sentimos satisfeitos porque nós temos um emprego, porque no dia que faltar a gente está insatisfeito com Cristo. E passamos a duvidar daquilo que Ele pode fazer. E muitos de nós temos esses defeitos. Mas por quê, pastor? Porque muitas das vezes a nossa ótica não é a mesma ótica da mulher samaritana. Como que aquela mulher viu? O que ela identificou naquele homem? Quando ele olhou para ela e disse, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. A afirmação do que ela tinha antes, dizendo que ela era judeu, ela disse, veja que tu és profeta. E ela passa a proclamar a mesma pregação que aquele profeta pregou para ela. Nós vemos isso na carta de... Perdão, não carta, mas no Evangelho de João. Nós vemos isso, essa conversão instantânea, não foi um progresso em si, não foi 10 anos para a mulher de Samaria se converter, foi instantaneamente. Nós vemos que ela voltou para a sua cidade, pregou e toda aquela cidade queria conhecê-lo. Que testemunho, irmãos. Testemunho eles não viram mais uma mulher vazia, eles viram uma mulher satisfeita. Ela não tinha medo. Talvez vocês não sabem, mas as mulheres naquela época não tinham nome, não tinham espaço. Mas mesmo assim aqueles homens viram algo tão sobrenatural na vida daquela mulher que quiseram a mesma mensagem que ela ouviu. E aí está o grande problema, muitos de vocês ou muitos de nós em si, no seio da nossa família biológica, pai e mãe de carne, nossos pais biológicos, temos dificuldade porque muitas das vezes nós não estamos satisfeitos com Cristo, ou melhor, plenamente satisfeitos com Cristo, e eles ainda conseguem ver vazios. Por quê? Porque nós preenchemos toda a nossa vida com internet, preenchemos todo esse espaço que Cristo quis preencher com amigos. E muitas das vezes, todas as vezes que nós cairmos por causa de amigos, é nada mais, nada menos do que Deus nos dizendo, você não está plenamente satisfeito com meu filho. Você ainda busca amizade com alguém que não teme a mim. Você ainda busca relacionamento que não me glorifique. Todas as vezes que a gente fazer isso, todas as vezes que a gente atentar para isso, todas as vezes que a gente buscar a namorada, buscar a esposa, buscar marido, buscar alguma coisa além de Cristo, o próprio Deus vai nos fazer sermos envergonhados. Porque será semelhante aos salmos que lemos, os Salmos 32. Será semelhante àquilo, por nós não estarmos preenchidos em Cristo, nós vamos sentir os nossos ossos queimando por dentro. E pode vir doença, pode vir alguma coisa, como eu disse essa semana para uma irmã daqui, os males que nós passamos essa semana, nada mais do que uma disciplina divina. E muitas das vezes a gente acha que a disciplina divina só vem por pecados escandalosos, sendo que todo pecado é escandaloso. Pela gula que nós temos de comer demais, a gente sente alguma coisa, é o próprio Deus nos disciplinando. Porque a doença não está na mão do diabo.
É Deus que cuida do seu povo e ele tem a sua maneira de cuidar. Nós não vemos de Deus em si, em sua soberana vontade, pegando um filho, botando no colo e dizendo, cuidado, vai para o caminho direito. Nós vemos Deus disciplinando, e tudo que se fala de disciplina é algo que dói. Porque ele deixa bem claro que eu disciplino o filho a quem eu amo. Nos dando ênfase de quando nós sermos disciplinados por alguma coisa, ou por algum problema que nós temos, ou por algum pecado que cometemos, que a gente olhe para Deus e diga, eu não te amo porque tu me bateu. Mas eu te amo porque eu sei que tu me ama tanto, que por isso está me disciplinando. É olhar a situação que a gente vive agora, momentaneamente e atual, como uma maneira rápida de Deus nos exortar. Porque exortação no púlpito há muitas. Exortação na internet, há muitas. Todos nós temos pregações na internet de pregadores exortando. E parece que não está mais surtindo efeito, porque o cristão, a mensagem da exortação entra aqui e sai por aqui. Então, lidar com uma igreja não plenamente satisfeita com Cristo, é lidar com uma igreja carnal. É lidar com uma igreja, é lidar com irmãos que ainda não cresceram, que não frutificaram, que não tiveram encontro pessoal com Cristo, porque o que Paulo diz em Filipenses é algo que, irmãos, é difícil de se ver hoje. Por favor, voltamos lá, e talvez você já está com ela aberta. Mas observe o que está escrito no verso 7 com muito detalhe. Mas o que para mim o que, Paulo? Tudo que eu era. A minha biografia passada. Tudo que eu era, aquilo que está escrito no verso 4, 5 e 6. Porque no verso 6, segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas tudo isso perante Cristo é lixo. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E no verso 8, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele não está falando de um conhecimento bíblico. Ele está falando de um conhecimento pessoal. Vocês observam que depois da expressão conhecimento de Cristo, ele tem uma vírgula e diz, meu Senhor. Ele conhece esse Cristo. Ele está falando de cristãos que gastam tempo falando com Cristo, conhecendo a Cristo, não só pela Bíblia, mas também pela oração, pela comunhão, pelo pactuar com Cristo, pela convivência com Cristo, pela confiança em Cristo. Ele está dizendo, tudo isso que eu fui, de fato, é lixo. Pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória. E aí está o grande problema da nossa geração. Ela ainda mantém as amizades com ímpios, ainda mantém amizade com aqueles que não temem a Deus, ainda compartilha e pactua com as mesmas brincadeiras. Muitos cristãos são comediantes do Evangelho, não são pregadores do Evangelho. E muitas das vezes por achar, irmãos, e eu peço perdão a vocês, não só por pregar, mas peço perdão por não ter feito isso antes. Por achar que a gente prega muita exortação, e eu vou te dizer um dos motivos de eu pregar sempre exortação. Vou te dizer um dos motivos de hoje também usar esse termo satisfação. Porque pregando dessa forma, os falsos cristãos se revelam, para que eles possam ser curados. Porque é muito fácil manter 1 ano ou 30 anos numa igreja com falsos cristãos parecendo verdadeiros cristãos. Pregar uma mensagem sobre eleição, sobre depravação total, sobre a eleição incondicional, pregar uma mensagem sobre isso, falar muito sobre eleição e regeneração, faz o falso cristão pensar que não é regenerado. Faz o falso cristão pensar que não é eleito. O falso cristão pensa de imediato por tanto pregar, porque ele começa a se preocupar. Ela começa a se preocupar. E com base nisso, não é para que ele saia da igreja, mas para que no momento que ele seja falso, até quando ela é falsa cristã, ou um falso cristão, por conhecermos ele agora ou ela agora, por meio disso ele possa ser curado. Passando a praticar aquilo que a Bíblia quer que pratique. Passando a praticar e a manter esse vínculo que Paulo tinha com Cristo, porque não para por aqui, a gente consegue ver mais coisas.
pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. E no verso 9, nós aqui, aqueles que estudam mais um pouco chamam isso, os teólogos em si, chamam isso de imputação. O que é isso? Paulo está dizendo que, no verso 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça. E que minha justiça é essa? As obras. Porque Paulo achava que agradava a Deus sendo zeloso, guardando tudo, vivendo como a lei diz. Mas era obras dele. E agora ele está dizendo, tudo isso é escória. Mas agora ele confia no verso 9, mas as que vêm pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus. A justiça que vem de Deus. O que Paulo está dizendo agora, eu não confio mais nas minhas qualificações. Agora eu confio na qualificação de Cristo, que é possível, que foi eficaz para a minha salvação. Eu confio na obra dele, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Eu confio nas obras dele. Então tudo que ele praticava agora virou nada. Será que a gente faz essa distinção? É muito difícil. Porque nós voltamos a viver praticamente do mesmo modo. Não lançamos fora. E é impossível esse relacionamento que nós temos ainda com o nosso passado. Porque todas as vezes que a gente voltar para ele, a gente vai sofrer duplamente. Vai ficar inconsistente a minha comunhão com Cristo e negar a fé que eu tenho nele é algo mais miserável que um pecador possa cometer. Rejeitar e demonstrar diante da igreja que você é um cristão insatisfeito com a obra de Cristo. Quando um cristão insatisfeito com a obra de Cristo existe na igreja, ele continua praticando suas obras de justiça em busca de ser justificado. Ele não confia plenamente de Cristo, e aqui está um grande detalhe, a fé salvadora gera no coração de um eleito a satisfação de Cristo, preenchido. Estou totalmente preenchido, eu não tenho necessidade mais de nada. Eu não tenho falta mais de nada, tudo isso que eu sentia no passado, hoje eu já não sinto mais, eu não tenho mais saudade de ninguém, eu estou totalmente preenchido, eu tenho ele, isso para mim é suficiente. Algo que nós não praticamos no nosso dia a dia. Amém, irmãos? Em João capítulo 6, verso 35, Jesus declara, eu sou o pão da vida. O que vem a mim não terá fome. E quem crer em mim nunca terá sede. Olha a afirmação de novo. Como que pode nós aceitarmos a Cristo hoje? Nós estarmos em Cristo e ainda termos sede. Isso é algo inadmissível, irmãos. Cristãos insaciáveis não podem ter esse termo cristãos. Homens e mulheres insaciáveis não podem ser chamados de cristãos. Porque Cristo nos satisfaz. Cristo nos preenche. E quando você está me ouvindo agora e você não se vê dessa forma, duvide da sua conversão. Coloque dúvidas sobre isso. Se você ainda consegue inclinar para o pecado, irmãos, porque nós bem sabemos, a insatisfação é algo que está prontamente ligado ao pecado. O homem busca de todas as formas e não encontra. Se para vocês terem uma ideia, a religião foi um método que o homem criou em busca de encontrar a Deus e não deu certo. O que isso tornou? Tornou um grupo de fariseus que só viviam de práticas públicas, com o objetivo de demonstrar para todo mundo que eram merecedores de alguma coisa. E nós temos pessoas tão próximas, nossos parentes biológicos são muitos destes que buscam de alguma forma agradar a Deus. Sendo que não existe essa forma, senão em Cristo. Então, se é necessário que a gente pregue uma mensagem cristocêntrica para que a gente sinta essa satisfação, irmãos, um cristão satisfeito, um marido satisfeito, ele não tem saudade de ninguém. Uma esposa satisfeita, ela não tem saudade de ninguém, é como Jesus disse, aquele que ama pai, mãe, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Vocês conseguem entender o que Jesus falou ali? Para nós, ou para alguns cristãos que são programados, que só estão aqui no domingo, esses cristãos são programados, eles têm Jesus como um esporte ou como um exercício semanal, de domingo a domingo. Talvez a leitura da Bíblia se dá mais aos domingos do que na sua própria casa. E eu não falo referente somente a um cristão aqui, mas eu me refiro a todos no geral.
Me refiro a todos que estão assistindo, por exemplo, a todos em geral. Colocamos Jesus como um programa de final de semana. E esse é o nosso pecado. E por isso nós estamos sofrendo. Por isso o esfriamento vem. Por isso a falta da oração, a falta do nutrimento. Todos nós aqui somos sabedores que a gente precisa de nutrientes para poder se manter de pé. Todos nós sabemos que saco vazio não se mantém de pé. Todos nós aqui sabemos que se não tivermos uma alimentação saudável, nós vamos adoecer. Mas nós não apontamos isso para a nossa vida espiritual. E nós podemos muito bem ficarmos saudáveis fisicamente e mortos espiritualmente. Guardava a lei, ele era zeloso, mas estava morto espiritual. Ele era zeloso para com tudo. Isso está provando claramente que um morto pode ser um religioso. E que um cristão já regenerado pode sim sofrer por não manter essa nutrição. Da mesma forma que Jesus nos aponta como ramos nessa árvore, e isso é interessante porque ele poda esses ramos, certo? Nós sabemos que a árvore precisa de nutrientes, precisa de H2O, precisa de água. E nós estamos ligados nessa árvore porque Cristo permanece naquele que permanece nele. Como nós podemos estar em Cristo se o negamos no momento de dor, no momento de aflição? Nós estamos vendo hoje pessoas morrendo, cristãos morrendo, e a gente pode olhar para o céu e dizer, por quê? Quem é o dono da vida senão Deus? A vida é um presente dado a cada um de nós para vivermos de uma forma que glorifique a Deus e não da nossa mesma forma. Existe uma pergunta no Catecismo de Westminster que eu acredito que é uma das primeiras e eu achei bem interessante. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e viver em gozo para sempre com Ele. O fim principal, não existe fins, não existe plural, é fim principal. Se nós pudéssemos traduzir, qual é o objetivo de Deus ter nos criado? Para vivermos para a sua glória e termos gozo nele. Só isso. Então a vida é um presente para que nós possamos retribuir, não retribuir com o objetivo de que Deus precise de alguma coisa de nós, mas é uma forma de gratidão, de olhar para Deus e dizer, eu louvo a ti porque tu me deste o que me deste. Se tu me deu a vida para respirar, se tu me deu o ar para respirar, eu te louvo em gratidão. Mas isso não é possível, porque o pecado nos afetou. E agora em Cristo, nós somos regenerados e estamos vivos, para fazermos tudo o que nos apraz a glorificar a Ele. É como Paulo diz, todas as coisas, se formos fazer, façamos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Será que nós realmente queremos esse pão da vida? Será que nós realmente queremos essa água que se depois que a gente beber dela, nós nunca mais vamos ter sede? Se essa água representa a regeneração, então significa que uma vez regenerado, nunca mais vamos precisar de uma outra regeneração. É uma só. Mas como mantermos esse elo com Cristo, como Paulo deixa isso bem claro? E eu achei interessante a epístola de Paulo também, a Filipos, e eu queria ler com vocês no capítulo 1. No verso 20 até o verso 23. Diz assim, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, ou em alguma tradução, ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. No verso 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Porque partir, ou seja, o que Paulo está dizendo, porque morrer em Cristo, para mim, é ainda muito melhor. Satisfação. Paulo estava preenchido. Por isso que o farisaísmo não influenciou Paulo mais a nada.
Ele combateu os judeus. É o que ele deixa isso bem claro em Filipenses capítulo 3, verso 1. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros. Os cães ali são os judeus, são os mestres judeus, porque os judeus nos chamavam de cães, e Paulo também está os chamando de cães. Cuidado com os cães, cuidado com os falsos obreiros. É o que ele diz em Filipenses 3:1. Mas essas declarações do verso 20 ao verso 23, é óbvio, se vocês não conseguem ver um homem apaixonado por Cristo aqui, eu não sei mais o que pode mudar a vida de vocês. Eu não sei mais o que pode nos constranger, porque se isso aqui não é uma vida intensa com Cristo, se essas passagens e essas palavras não apontam um Paulo totalmente satisfeito com Cristo, eu não sei mais o que aponta. Porque no verso 23, um homem olhar, eu não sei se ficar é bom ou se morrer, mas para mim morrer é ainda melhor. Que certeza, que convicção. Então, em contrapartida, se nós pudéssemos atualizar essa mensagem, colocar nos dias atuais, ou melhor, aplicá-la nos dias atuais, a gente poderia dizer: eu não sei se viver somente feliz eu vou ser um bom servo, mas eu acho que sofrendo eu vou ser o melhor servo. Eu acho que passando por provas eu serei um melhor servo. Passando por dores eu serei ainda melhor servo. Porque tudo isso eu passarei por ti, Jesus. Porque tudo isso eu passarei em teu nome, por causa de ti, por uma causa justa e não por minha causa. Porque no mundo em si nós sofrimos por nossa própria causa, pelas nossas próprias ambições. Deus não nos tenta, como disse Tiago em sua epístola, mas todos nós somos tentados pelo aquilo que vemos e desejamos. Então, orar a Deus e dizer: Senhor, obrigado por ter purificado os meus olhos, para que agora eu olhe para as coisas e vejo com os teus olhos e não com os meus, porque os meus olhos se tornam em ambição, e a ambição se torna em tentação, e a tentação me leva à queda, e a queda à morte. Não é um paradoxo aqui, é algo intenso. Vocês conseguem ver um Cristo e um Paulo muito conjunto, muito próximo de Cristo aqui, muito intenso, vê-lo novamente, porque Paulo viu em Romanos, em Atos, em todas as suas epístolas. Paulo viu Jesus em Atos capítulo 9, na sua conversão. Ele viu aquela luz, ele ouviu a voz de Jesus dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues? E é óbvio que aquele Paulo que foi convertido naquele mesmo instante, ele queria vê-lo de novo. E agora ele está dizendo isso. Eu aguardo com uma expectativa intensa, que está aí no verso 20, ainda do capítulo 1. Segundo a minha intensa expectação, essa palavra expectação, apokaradokia, que é um termo grego, eu deixei isso aqui escrito, significa olhar intensamente à distância com cabeça estendida. Olhando à distância para um céu com cabeça estendida, olhando com a expectativa de ver Jesus. E ele deixa isso: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Paulo está dizendo: nada vai me enganar. Estou firme em Cristo. Estou firme em um alicerce sólido. Nenhum vento vai me derrubar. Eu sou um homem semelhante àquela casa que foi construída sobre a rocha. Virá tempestade, virá terremoto, virá tufão, virá furacão, virá tudo, mas eu não vou nem pendar para o lado nem para o outro. Eu estou firme em Cristo. Paulo não tinha dúvida da sua conversão, como muitos de cristãos hoje têm. Antes, com toda a confiança é algo que o cristão deve ter. Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido em meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. O que Paulo está dizendo: o meu corpo é um instrumento de glorificação a Cristo. Se eu estiver vivo, glorificarei a Ele. Se eu estiver morto, também glorificarei a Ele. Sabe o que é isso? Satisfação. Um coração satisfeito. Você não vê Paulo desejando mais nada. E talvez por não potencializar aquilo que Paulo foi antes, nós não conseguimos valorizar o que ele está falando agora. Porque Paulo tinha zelo pela sua cidadania romana. Era judeu, mas também era romano. Tinha duas cidadanias. E ter duas cidadanias naquele período era algo que nenhum homem queria negar e não queria ter. Era a maior riqueza que o homem poderia ter, era duas cidadanias. Ele pega toda essa riqueza e diz: tudo isso é lixo perto de Cristo. Satisfeito.
O que Paulo está dizendo é que enquanto eu tinha essas duas cidadanias e vivia como eu vivia, eu não estava plenamente satisfeito. Ainda havia um vazio. E nós temos que ter essa reflexão se nós fomos introduzidos na igreja pelo Espírito, porque nenhum de vocês foi introduzido na igreja por sua própria vontade. Todos nós fomos batizados em um só Espírito, e pelo mesmo Espírito fomos introduzidos no corpo. Esse corpo é a igreja, e a igreja tem um cabeça que é Cristo. Então todos nós aqui, se estamos realmente satisfeitos, por que ter medo de desviar? Por que passa na nossa cabeça a ideia de desviar? Por que passa na nossa cabeça a ideia de ter medo da morte? Por que passa na nossa cabeça a ideia de qualquer coisa esmorecer na fé? Porque não estamos plenamente satisfeitos com Cristo. A resposta é essa. Nós não temos o mesmo foco. E essa vida satisfeita com Cristo é uma vida completa. É uma vida preenchida. A tentação vem e não cabe porque está preenchido. A afronta vem e não cabe porque está preenchido. A tempestade vem e não assombra porque está preenchido. É o que o salmista também diz em Salmos 37, verso 4. Deleita-te também no Senhor e Ele satisfará os desejos do meu coração. Que coração? O meu, de santo. Ele sabe que o meu coração quer é louvar a Ele. Ele vai satisfazer esse desejo. Ele sabe que o meu coração quer não sair mais da sua presença. Esses salmos não é para ímpios lá fora, que leem esses salmos de forma desrespeitosa, achando que Deus vai satisfazer o namorado ou o marido, vai satisfazer as coisas que o ímpio deseja. Esses salmos é de cristão, foi Davi quem o citou. Esse salmo se aplica ao salvo. Se aplica a alguém que conhece a Deus e que tem temor de Deus. Então deleita-te também no Senhor. O que é isso? Alegra-te também no Senhor. Confia também no Senhor. E Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Caso contrário, seremos crentes vazios. Na ótica de enxergar, a maioria dos irmãos acredita que ser cheio do Espírito é ser cheio de Cristo. Porque foi nominalmente, infelizmente, traduzido de uma maneira errada. Ser cheio do Espírito é ser poderoso. Que é uma vergonha para essa geração. Para a vossa geração. Em contrapartida, ser cheio de Cristo é estar tão pleno que nada mais no mundo importa. Nada mais no mundo tem sentido. E nem parente, nem família, nem ninguém. Morre. Desaparece. E se vocês soubessem, se vocês pudessem entender o que eu estou dizendo, e se vocês pudessem sentir o que eu estou sentindo, de ter essa plena satisfação, o quanto é bom olhar para trás e dizer, nada mais disso me importa. O quanto é bom ser livre e liberto. Porque enquanto estamos acorrentados na nossa biologia passada, enquanto nós estamos acorrentados na nossa paternidade passada, nas nossas amizades passadas, nos nossos vínculos passados, ainda estamos vocacionados à tentação de cair. Ainda estamos sendo chamados para trás, que é a teia de aranha, que todos nós, inevitavelmente, podemos cair. Tudo se resume a isso. Você está totalmente satisfeito em Cristo? Talvez vocês vão entender melhor ainda melhor o que eu quero dizer, lendo uma parábola de um verso. Mateus capítulo 13, verso 44. A parábola de um versículo. Em um versículo, Jesus deixou bem claro o que é ser totalmente satisfeito com Cristo. Em Mateus capítulo 13, versículo 44. Amém? O texto diz, o reino dos céus, observe que eu estou falando de um reino. E eu queria que vocês respeitassem mais a leitura da Bíblia quando se fala de reino. Talvez essa palavra reino é a palavra que mais precisa ser pregada de modo atual hoje. Nós estamos vivendo em um caos político que a qualquer momento o anticristo pode entrar. As desgraças podem acontecer. Isso eu digo é fome, miséria, guerra civil, um monte de coisa acontecendo. Mas a Bíblia fala para um cristão de um reino inabalável. E não é esse reino.
Reino de Cristo. Mas infelizmente, por causa do caos social que acontece hoje, alguns cristãos olham para esse caos e dizem: mas meu Deus tem um reino inabalável, achando que nesse reino vai ter prosperidade e tudo. E pode ter, eu acredito que sim. Mas graças a Deus ainda há cristãos que vão olhar para esse reino e vão dizer: mas o que eu quero é o rei, não somente o reino. Porque não adianta ter um reino lindo e belo se não houver um rei puro e justo para governar. É o rei que é importante. O reino é a completude desse rei. Porque todo rei tem que ter reino, e a gente sabe disso. O reino dos céus, lendo a passagem de Mateus 13:44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que certo homem, pronome indefinido, que certo homem achou e escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Só um verso. Eu leio mais uma vez. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que certo homem achou e escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Não seria contraditório vocês olharem para alguém e perguntar: quanto você dá pelo reino? E alguém vai dizer: tudo. Você quer o reino? Você vai me perguntar: quanto? Tua casa, tua família, as riquezas materiais que você tem. Talvez você diga: eu pago por esse reino. Mas o que faz a distinção aqui não é isso. Nós estamos vendo um homem que encontra esse tesouro escondido em um campo, ele esconde isso, ele volta para suas propriedades e possivelmente poderia ter muitas e muitas propriedades, ele vende tudo que tem lá com alegria, satisfação. O que muda aqui não é o vender tudo e comprar o reino. O que muda aqui e comprar esse campo. O que muda aqui é a transbordante alegria de vender tudo. Ou seja, nada disso hoje para mim é importante. Tudo que é importante para mim é o tesouro escondido, esse Cristo. Porque esse tesouro escondido é Cristo. Esse tesouro escondido aqui é Cristo. Então ele vende com alegria, porque enquanto ele tinha a riqueza, as prosperidades que ele tinha, ele não tinha essa abundante alegria, essa transbordante alegria, mas quando ele encontra aquele tesouro escondido, ele diz: agora eu estou preenchido, eu vou vender tudo rápido, porque eu preciso comprar esse campo e manter ele para mim. Satisfação. Então, com que satisfação você serve a Cristo? Será que você serve por programa, por meta, porque não tem alguém para fazer? Ou você serve porque você está totalmente satisfeito que você não consegue dormir se não fazer? Reflita. Ou você vai continuar na sua hipocrisia e continuar dizendo: não, 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 e o Espírito Santo: sim, 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 você: não, 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 porque eu sou isso, sou aquilo e sou aquilo. Como se meras desculpas de um pecador ou uma pecadora pudessem, de alguma forma, preencher as convicções de que Deus tem da gente. O que é mais hipócrita da nossa vida em si, nessa terra, é que Deus nos conhece plenamente e sabe que nós temos capacidade de fazer, mas nós não nos conhecemos porque não conhecemos a Cristo. Porque quando eu conheço a Cristo, não tenho mais medo. Porque o amor lança fora todo medo. Quando eu tenho a Cristo, eu não tenho mais temor a mundo, a trevas, ao diabo, ao inferno, mas somente a Deus. Em contrapartida, nós vemos o apóstolo Paulo nos ensinando que até mesmo o diabo conhece a Deus, conhece o seu reino, conhece a sua vontade, conhece tudo, mas ele treme porque ele não pode mais agradá-lo. O diabo conhece tudo o que nós devemos conhecer. E ele treme diante disso e nós nem tememos. Um cristão totalmente preenchido. Vocês se lembram de Zaqueu?
ele vendeu metade. Lembram do jovem rico? De Mateus 19, verso 20 e 23? O que eu posso fazer para herdar essa vida eterna, esse reino? Vende tudo que tu tens e distribua aos pobres. Dura coisa me pediste. E a Bíblia diz que aquele jovem, olhando nos olhos de Jesus, abaixou a cabeça triste e saiu. Olha a diferença desse tal homem que encontrou o tesouro. Olha a diferença de quem realmente está vivendo o reino de Deus. Isso aqui, irmãos, é nada mais, nada menos que quando o reino de Cristo, o reino de Deus, o reino que a Bíblia nos ensina, o reino que vocês devem conhecer, quando esse reino pega a gente, nos governa, a gente não tem mais nada nesse mundo, nada disso aqui faz sentido. O trabalho não faz sentido, aquilo que o próprio Salomão deixou bem claro. No livro de Eclesiastes, vaidade, tudo é vaidade. No contexto original é fútil. Tudo nessa terra é fútil. O que adianta o homem trabalhar o dia inteiro debaixo do sol, que representa a vida carnal, a vida terrena? E quando morrer naquele grande dia não vai conduzir nada ali? Fútil. Então você, homem e mulher, você precisa saber se a sua vida está sendo regrada pela futilidade das coisas desse mundo ou pelo reino de Deus que nos dá total satisfação e alegria. Isso é o que nós precisamos mais abordar nos dias de hoje, é apontar para que uma igreja totalmente satisfeita, ela não tem mais pacto com o mundo, ninguém vai mais ficar, eu estou fraco, eu estou morrendo, eu estou isso, ninguém vai mais conseguir ter isso porque Cristo não falha. Não estou dizendo que você em algum momento não vai se entristecer, mas você não vai se abalar espiritualmente. Porque Cristo te encheu e te preencheu com toda sorte de bênção espiritual. Nós o negamos quando nós, de fato, caímos nesses contos de Maria e nos comportamos de tal modo que nós não parecemos cristãos. Nós o negamos quando nós olhamos para, irmãos, sinceramente, um verdadeiro cristão, e um cristão que conhece a Cristo, e um cristão que está satisfeito com Cristo. Ele vai olhar para a falta de emprego e vai dizer, me sustenta, Senhor. Ele vai olhar para a falta de recurso e algo que eu estou muito bem habituado. Ele vai olhar para a falta de recurso e vai dizer, só tu. Porque em mim não tem nada. Ele vai olhar para a dificuldade de uma obra e vai dizer, Senhor, se tu não estiver na frente, não tenho como continuar. Em contrapartida, nós vemos homens e mulheres, e é o que nós temos. Nós temos mulheres que se abastecem com o marido do que com Cristo, temos homens que se abastecem com a esposa e com o trabalho do que com Cristo, temos jovens que se abastecem com o pecado virtual, com o pecado da desobediência, com o pecado da carnalidade, com o pecado da ignorância e não com Cristo. Eu quero que vocês sintam, pelo menos, o temor de ver a sua condição. E se no seu coração está aquela ideia de que eu sou um falso cristão, salte da cadeira. Se prostre diante de Deus e diga, Senhor, me converta em um bom cristão. Eu quero ser um bom cristão. Eu quero ser teu discípulo, que continua aprendendo contigo. Porque de fato é isso que Paulo nos ensina e é isso que nós precisamos enfatizar. De que de fato nós encontramos esse tesouro, mas nós não estamos alegres, tão alegres ao ponto de vender tudo e viver para Cristo. Nós ainda estamos com as coisas do passado, com Cristo, e tudo isso a gente acha que é a vontade de Deus para a nossa vida. E a gente situa. Estou bem. Quando meramente eu estou mal. Reflitam. Se de fato é isso que a gente quer viver, porque está na igreja e não crê no Evangelho, e ainda hoje muitos de vocês não sabem ou renegaram por tanta dedução o Evangelho, porque nem sabe o que é. Enquanto Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele pontua, ele diz o que é o Evangelho. O que é o Evangelho, Paulo? Paulo situa no capítulo 15 de 1 Coríntios. Então vamos ver a resposta de Paulo, falando à igreja de Corinto o que é o Evangelho. O que é o Evangelho, Paulo? O que é o Evangelho? No verso 3 do capítulo 15, eu vou ler o verso 1, verso 2 e 3.
Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por os nossos pecados segundo as Escrituras. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura. Ponto. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo a Escritura. Ponto. Isso é o evangelho. E que foi visto por Cefás e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E, por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Isso é o evangelho. É crer. É um programa isso aqui, ó. A vontade de alguns é estar em casa. Facebook, Instagram, assistindo alguma bobagem. Tá nem aí. Por isso que não cresce. Por isso que não frutifica. Por isso que não tem vida em si. Porque aqui todo mundo teme. Aqui todos nós aqui temos uma áurea de santos. Mas além fora a gente nega a Escritura. A gente nega a palavra de Deus, a gente nega o que a gente ouve, a gente nega tudo isso e, infelizmente, a gente imputa o crescimento da igreja e todos nós passaremos por grandes tormentos devido a isso. Porque uma comunidade cristã é composta de homens e mulheres regenerados e de cristãos que estão buscando isso. Em nome de Jesus, se todos nós fôssemos ou somos regenerados em si, sempre haverá um não regenerado em busca de regeneração. Sempre haverá uma regenerada e uma não regenerada em busca de regeneração. Não alguém que não é regenerado e que não deseja isso. Porque, pelo amor de Deus, se Cristo não chama a sua atenção ao encontro pessoal, tudo isso aqui é em vão para ti. Se você não tem convicção que Cristo pode transformar você, tudo isso aqui é em vão. Se você não tem convicção, crença, credo, se eu não acredito, se você não acredita que Cristo morreu pelos seus pecados, tudo isso aqui é em vão. Para você que não acredita. Pastor, e posso de algum modo, de modo prático ainda, não crer que Jesus morreu pelos meus pecados? Pode! Pode, quando você sentir culpa por eles. O cristão não é para sentir culpa pelo pecado que cometeu, o cristão é para sentir tristeza pelo pecado que cometeu, porque a culpa está em Cristo. Os seus pecados foram cobertos por Cristo. Você tem que sentir a tristeza não do mundo, mas uma tristeza para com Deus, de arrependimento e não de remorso. Passados e passados, eu não tenho culpa porque pequei hoje. Porque eu conheço quem eu sou totalmente homem. Homem, propício a erros e a erros e a erros. Mais a erros do que a acertos. E se de algum modo acerto, não é eu, mas Cristo que vive em mim. Se de algum modo eu faço alguma coisa para a igreja, não é eu, mas é Cristo que vive em mim. Se de algum modo eu ajudo o irmão, não é eu, mas é Cristo que vive em mim. Todo o tempo tem que ser assim, porque assim a gente sobrecarrega. Quando nós não vemos Cristo em nossas ações boas, sobrecarrega. Porque quando é Cristo operando através de mim para ajudar a irmã Antônia, para ajudar o irmão William, para ajudar a irmã Jordânia, quando é Cristo operando através de mim, eu não me sinto culpado quando estes três não me ajudam. Eu oro porque eu oro para que Cristo faça parte da vida deles, para que eles possam ser totalmente convencidos pelo Cristo a me ajudar. Então, a gente não tem que se perguntar, nossa, eu me importo com os irmãos, mas tem fulano que nem manda mensagem. É porque Cristo não habita nela. Porque Cristo quer nos conduzir à comunhão e à comunidade. Sensibilidade.
Mas quando o cristão não tem Cristo, é óbvio que nós vamos perceber a sua trama e a sua prática pecaminosa. E você pode até ser uma menina ou um menino bom. E está aqui. Mas está sem Cristo. Está morto. Pode já ter cantado, pregado, tocado, pode ter feito tudo, mas está morto. Por quê, pastor? Porque você se embuscureceu. Se encavernou com as suas próprias filosofias mundanas. E está aí pela uma linha no fio. Próximo a cair. Não se importa. Não zela. Não pactua da comunhão. Isso é triste. Mas é possível. É possível porque Pedro, João, nas suas epístolas gerais, ele nos ensina isso. Ele nos ensina que havia alguns que estavam no meio da igreja, mas que apostataram, e ele diz, João deixa isso bem claro, eles estavam no nosso meio, mas nunca foram dos nossos. Nunca foram dos nossos. Porque apostataram. Porque aqueles que são de Cristo, aqueles que Deus entregou a Cristo, esses perseverarão até o fim. E um cristão não regenerado nunca vai conseguir perseverar. Vai ficar no meio do corpo de Cristo, mas como um religioso, uma religiosa, sem vida, sem aptidão pela mensagem, sem aptidão pela transformação, sem o desejo de cooperar com a igreja, sem o desejo de servir a igreja. Porque todo cristão que está ligado no corpo tem prazer em servir esse corpo. Porque servindo o corpo, exalta a cabeça. Plena satisfação em Cristo. É olhar para Jesus e dizer, Senhor, eu te agradeço, porque tudo que era vazio que o mundo operou na minha vida, eu não tenho nem um pingo de falta. Cristo, se o meu marido for embora, eu estou feliz, eu estou contigo. Se meu filho me abandonar, eu estou feliz, estou contigo. Se meus pais não falarem comigo, eu estou feliz porque eu estou contigo. Se eu não cometi pecado moral perante ti, se eu não cometi pecado moral perante a tua justiça, eu estou satisfeito com Cristo. Não é a minha casa e a harmonia entre os carnais que vai me trazer benefícios. É bom ter uma família reunida, comendo na mesma mesa, mas é muito bom. Mas quando isso não se há, quando isso não é real, que é algo muito difícil hoje, porque fomos desestruturados, ninguém mais come na mesma mesa. O Evangelho te diz, toma Cristo, porque quem tem Cristo tem um pão da vida eterna, tem água da vida eterna, está totalmente satisfeito. E agora nós entendemos, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se viver dela, não terá mais fome. Agora nós entendemos o que isso significa. Agora eu tenho que lutar essa semana para mim poder me estar satisfeito com Cristo, porque se eu não tiver, alguma coisa vai me preencher. O mundo, a bebida, as amizades, as drogas, alguma coisa vai buscar me preencher. Mas um cristão totalmente satisfeito com Cristo, ele está tão satisfeito, como é o texto, ele está plenamente satisfeito, não tem mais espaço. Está convicto. Pecou? Senhor, me perdoa pelo meu pecado, em nome de Jesus. Senhor, me perdoa, estou tão triste porque eu pequei. Está perdoado. Ele já tem resposta. Está perdoado, foi imputado sobre Cristo. E a justiça de Cristo nos imputou sobre ele. É o que Paulo está dizendo em Filipenses capítulo 3, verso 9. A minha justiça perante a lei, eu não sou mais justificado por ela, mas por aquela que vem de Deus. A justiça pela fé. Como nós defendemos os 5 pilares da reforma protestante, justificado pela fé. Somente a fé. Somente Cristo. Somente a Escritura. Nós precisamos zelar mais disso. Zelar mais e pontuar mais isso, porque se isso não for verdade, brevemente nós nos encontraremos com o nosso ego, e o nosso ego vai nos afundar. Mas olhar o que Paulo deixa, olhar para o que Paulo deixa para a gente, como legado, como instrução, olhar para mim e para você, olhar para a nossa convivência todos os dias e dizer, olhar um para o outro e dizer, você está totalmente satisfeito com Cristo? Não, porque eu continuo pecando, e eu tenho gostado do pecado.
Não porque eu estou abandonando, eu estou faltando dos cultos para poder ir para aniversário, para ir para festa, para ir para cabaré, para ir para um monte de coisa. O meu trabalho me satisfaz. O dinheiro me satisfaz. E aí está aquela diferença. Nenhum homem pode seguir a dois senhores. Ou a Cristo, ou ao dinheiro. Que é o que representa Mamão. Quem é o Senhor da sua vida? Quem governa você? A referência da parábola de um verso, a parábola de um reino, do tesouro escondido, aponta um reino. O reino dos céus é semelhante a isto. Reino tem rei, rei governa. Então é um cristão governado por este rei, por Deus, governado pela sua palavra, governado pelo seu filho. E como você aprendeu, todos os eleitos são um presente de Deus para o filho. Todos os eleitos são um presente de Deus para um filho. Somos o presente de Deus para Cristo. Deus está nos embrulhando para dar ao filho. Nós vemos isso no caminho na esquina de Jerusalém, quando Jesus está sofrendo. A Bíblia diz em Isaías que Jesus Cristo vai ficar satisfeito com a sua herança. Olha só. Vamos olhar para Cristo no Antigo Testamento. Isaías. Capítulo 53, versículo 10. Que o Senhor dê o coração à igreja de gratidão e que o Senhor nos capacite, nos possibilite essa satisfação, essa plena satisfação em Cristo. Verso 10 do Isaías 53. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, Isaías capítulo 53, irmãos, nós estamos vendo claramente que esse servo do Senhor, que é Jesus, se vocês observarem que aqui nós estamos vendo um pouco de eleição, não é de todo mundo em si, não é de todos os homens em si. O justo justificará muitos e não todos. O justo, olhe para a sua Bíblia e leia o que está escrito. O justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Não é todos. Muitos. É quantitativo, muitos. Não todos. Por isso, lhe darei a parte de muitos, novamente. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Jesus morreu por todos. A morte de Cristo é universal, mas ela é eficaz aos eleitos. Aos eleitos. Todo aquele que ouvir a pregação do Evangelho e crer no Evangelho será salvo. Crer no Evangelho, crer no Senhor será salvo. Então essa ideia de satisfação já está muito antes do Novo Testamento. Muito antes, aqui é 700 anos antes de Cristo. Aqui é 700 anos antes da cruz.
E Isaías está dizendo, ele ficará satisfeito com o fruto do seu trabalho. Ele ficará satisfeito com o fruto do seu trabalho. Por quê, pastor? Porque o reino de Cristo é inabalável. Não depende de homens para governar. É Ele mesmo que governa. Então vai ter paz, vai ter alegria, vai ter harmonia, vai ter louvor, vai ter adoração, vai ter Deus. Enquanto ainda nós estamos em um reino abalável. Qualquer coisinha vai acontecer. Por isso que a gente sofre por decisões dos outros. Nós sofremos, nós vemos fome por decisão dos outros. Nós estamos vendo o caos agora social por decisão dos outros. Homens. Mas Cristo governará de forma justa para os justos. Para os justos. E não é de se espantar quando nós vemos a parábola das bordas, aquele estranho entrando no casamento. Aquele cristão que está lá, como tem na toda igreja, parece que há aquele intruso que está lá sem a capa da justificação. Está lá. O rei está no outro salão e quando ele sai, ele vê. Como é que você conseguiu entrar aqui? Como é que você conseguiu entrar no casamento? Sem a roupa de convidado. Todos os convidados receberam a roupa desse rei. Você não recebeu, como é que você conseguiu entrar? Prova que um falso cristão pode estar no meio até o fim. Mas a todos que receberam essa roupa, aquela mesma capa de Adão, quando Deus vê Adão nu, junto com Eva, ele faz uma capa que representa a justificação, o manto da reconciliação. Essa mesma capa nós a temos, que se chama justificação pela fé. E isso só pela fé. Então, irmãos, em nome de Jesus, irmãos e irmãs, quando vocês estiverem nos seus males dias, não usem do espaço da graça para tentarem justificar ou fazer com que Deus sinta a pena das suas aflições. Antes, tenha gozo por estar sofrendo por causa dele. Porque a coisa mais terrível é um cristão católico, penitencial, que fica se punindo para em busca de Deus vir com um anjo e passar o óleo nas costas dele. Isso não vai acontecer. Se você não crê nos perdão dos pecados, então toda lágrima que você derramar será em vão. Toda tristeza que você sentir será em vão, porque tu ainda vai considerar a culpado pelos seus pecados. Mas quando nós temos um Cristo que justifica muitos, como diz Isaías, quando temos um Cristo que nos proporciona, que Deus nos deu essa graça, de por meio dessa graça nós sermos salvos e justificados, o pecado cometeu, a tristeza vai vir. É como diz os salmos que eu li na abertura desse culto. Os salmos que está bem escrito ali naquele texto. Em Salmos 32. O salmista pontuando como um cristão que não confessa os seus pecados a Deus se sente. Ele está morto. Ele sente culpa, ele sente vontade de sair da igreja. Ele fica sem saber se entra na igreja ou se sai. Ele fica mais de trás da moita do que dentro da congregação. Ele se isola. Por quê? Porque ele não confessa a Deus os seus pecados. E os seus ossos começam a esquentar. E é interessante porque o pecado não confessado a Deus, os ossos queimam. E a mensagem que a gente recebe de Deus não pregada, os ossos queimam. É similar. Parece muito. Como diz Jeremias, quando eu disse que não mais profetizaria, meus ossos passaram a corroer, queimaram como se tivesse fogo. E voltou a profetizar. Então, proclamar o evangelho, ou não proclamar o evangelho sem confessar pecado traz dores. Não proclamar o evangelho traz dores, nos torna infrutíferos e ficamos cancerígenos, ficamos como uma calha seca, mesmo diante de pessoas vivas. E não conseguimos mais nos reunir, não temos mais essa alegria, e nós ficamos doentes sociais. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, não pontue na sua intelectualidade barata, tida numa breve reunião de aula, que você pode justificar a si mesmo. É o que a Bíblia diz e ponto final. Muitas das vezes a gente tenta, reduzir o que a Bíblia diz para tentar aconselhar alguém com as nossas palavras. E o que eu ouvi essa semana muito me ajudou.
Pastor, lance fora as suas opiniões. Lance a Bíblia. Coloque a Bíblia. Aquele que se ofender com isso, que se ofenda porque é um falso cristão para se tornar um bom cristão. Mas lance fora as suas opiniões. E sim, confessei a vocês. As opiniões tendem em estar na frente da Escritura. Mas eu sempre ouso falar da Escritura. O meu princípio de vida é pregar somente o que a Bíblia diz e ponto final. E com isso o resultado vem. Os que amam a Escritura se aproximam, os que não amam se afastam. A minha oração não é para que ninguém afaste, mas sim para que todo mundo recorra à Escritura. Imagine todos nós com a Escritura na nossa mente, que é para ser no nosso coração, vivendo em harmonia, e de repente alguém sofre alguma queda, todo mundo tem informação, tem instrução para dar. Não cabe mais a um papa aqui na frente, mas todo irmão tem instrução para dar. Independente de quem seja, branco, preto, amarelo, azul, velho cristão, novo cristão, independente de quem seja, todos nós temos a dar. Porque todos nós somos ministros de Deus. Todos nós somos ministros de Deus. Então ministra o Senhor. Sirva o Senhor. Deus nos deu graça para enxergar as falsas amizades e dizer assim, eu não quero mais andar com isso. Mas a gente, quando está se sentindo culpado, insiste em continuar andando com essas falsas amizades. Para se estribar. E isso é tentar a Deus. É tentar a Deus, porque nós dissemos, sim, Senhor, obrigado. Nós até oramos, Senhor, obrigado por ter me mostrado que aquela pessoa não é uma boa pessoa para que eu possa me comungar. Senhor, obrigado, Senhor, porque eu saí daquele lugar que era um inferno, que me trazia sofrimento. Senhor, obrigado porque aquela mulher, aquele homem não era do Senhor para mim. Mas a gente insiste, e aí a gente sofre, porque o reino de Deus é isso. E no meio do sofrimento a gente não quer que... O nosso desejo é que as dores desapareçam e que a gente fica bem na hora, imediato. Impossível, irmão. Um rio não se seca em meia hora. O mar não se seca em meia hora. Observe que uma hora o mar vai estar vazio, a onda vai estar lá embaixo, mas outra hora a onda vai vir. Eu similo isso, é um sinônimo de que a tribulação vem para todo mundo. As tentações virão para todo mundo. Agora, o que vai nos pontar, o que vai nos colocar firmes nessa condição é a nossa plena satisfação em Cristo. Se eu estou plenamente satisfeito, eu estou abastecido, não tenho mais fome. Quem está abastecido não come mais do que deve comer. Estou plenamente satisfeito. Eu conheço a Cristo e quero continuar conhecendo. Acabou. Minha casa vai pegar fogo, vai morrer gente lá. Acabou, estou plenamente satisfeito com Cristo. E tudo que acontecer comigo, seja morte ou seja vida, será para a glória de Cristo. Se for morrer, glorificaria Cristo. Se for viver, glorificaria Cristo. A minha vida não depende mais de parentela. A minha vida depende de Deus. E mediante a sabedoria que Ele me deu, agora eu decido o que devo ou posso fazer. Eu decido o que devo e o que posso fazer. Nem todas as coisas eu preciso orar. Mas todas as coisas eu preciso consultar. Porque aqui estão as leis morais de Deus. E eu preciso conhecê-las para que eu possa praticar como devo. É ela que me diz que eu não posso andar com ímpio. É ela que me diz que eu não posso me comungar. É ela que me diz que eu não posso fazer planos com ímpio. Mas ela só me diz para me ter um contato com ímpio. Proclamar o evangelho de luz. É o único contato que eu tenho que ter. Mas quando você vê uma cristã, amiga de não cristãos, amigo, não cristãos, tem um problema. Tem um problema. E qual é o problema, pastor? Não há uma apologia do evangelho, não há uma defesa do evangelho, porque se há defesa do evangelho, todo cristão perde os amigos em geral. Quando o cristão começa a pregar o evangelho, ou os amigos se convertem, ou os amigos não falam mais com ele. É a consequência da conversão na nossa vida. E bem fato, não é uma consequência, mas é uma solução. Olhem para os passados, olhem para o período de trevas e vejam quantas vezes vocês estavam sobre uma cama e quem vos ajudou. Quantas vezes vocês estavam aperreados e quem vos ajudou.
Quantas às vezes estavam perdidos, sem ideia, sem saber o que fazer, e quem vos ajudou? E quem te ajudou foi só para fazer o que é mais errado ainda. E se alguém te ajudou e deu tudo certo, só posso dizer uma coisa: foi a graça de Deus comum, que foi lá e estava te mostrando, te trazendo, porque tu é o eleito de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Fica de pé.